E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, analisando a partida do Verdão contra o Bahia fora de casa, galera. Infelizmente, o Verdão perdeu a partida no placar de 1-0. Palmeiras que também teve dois jogadores lesionados durante a partida ainda no primeiro tempo, Evangelista e Piquerez, galera. Palmeiras que continua na terceira colocação do campeonato com 49 pontos. E também falando aí sobre o gramado, galera, sobre o estado da grama lá do estádio lá na Bahia. O gramado que estava horrível, galera. Muito aí falando aí sobre esse gramado aí, polêmicas e Rogério Ceni aí jogando indiretas pro Abel Ferreira. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Nada se aproximou da entrevista do Rogério Ceni ontem na Fonte Nova e a gente fala dela agora. Vamos à ligação direta que marca a vitória tricolor ontem na Fonte Nova. E o termo é não só porque o Ronaldo deu a ligação direta para o Ademir, mas porque após o jogo, Abel e Ceni, primeiro o Abel falou e o Ceni respondeu dessa forma para uma manchete eterna da ligação direta, vocês vão entender para quem não viu ontem. Não estás preparado para jogar num campo com um gramado? Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles... a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Para a gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado... Eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas... Para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar. Aí eu assino embaixo, precisamos melhorar. Mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Quero voltar ao ponto original de tudo isso. Vamos considerar o Campeonato Brasileiro um dos 6 melhores do mundo, né? Campeonato inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e o nosso. O brasileiro é melhor que o francês. Tá bom, mas vamos colocar o nosso entre os 6 melhores do mundo? Sim. Só no nosso tem discussão sobre gramado. Alguém já viu discussão sobre gramado bom na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na Alemanha? Países onde inclusive neva, né, no inverno. Neva no inverno. E no nosso país, tropical, com abundância de luz natural e de água, a gente tem gramados que permitem, semana após semana, uma discussão rudimentar sobre grama. No Campeonato Brasileiro, a gente tem uma discussão no futebol brasileiro sobre gramado. Isso é muito tosco. O fato de existir essa discussão mostra que a gente ainda precisa trabalhar em questões elementares do jogo para realmente ser do tamanho que a gente já é, inclusive, em termos de liga no mundo. Acho que o Abel não justificou a derrota do Palmeiras pelo gramado e acho que o Ceni está no direito dele de responder dessa forma porque foi um jeito que viralizou e está todo mundo achando divertido. E não mentiu, né? Eu só sou obrigado, em nome do bom jornalismo, a lembrar que o próprio Rogério Ceni já descascou o gramado da Fonte Nova, e não é que foi quando ele era jogador do São Paulo, quando ele dirigiu o Fortaleza, foi quando ele dirigiu o próprio Bahia, né? Função do jornalismo é ser guardião da memória. E vamos lembrar o que o próprio Rogério já falou sobre o gramado da Arena Fonte Nova. E eu acho que o maior motivo hoje, primeiro, mais uma vez eu vou falar aqui, agora hoje numa derrota, é a qualidade do gramado, que é cada dia, a gente passa 8, 9 dias fora, não melhora absolutamente nada, pior, nem água, eles têm capacidade de colocar mais no gramado a quantidade de água para a bola correr o mais rápido possível. E repito mais uma vez, com um gramado que não tem a mínima condição, que não é preferível jogar num gramado sintético do que vir jogar nesse gramado que a gente joga aqui. Isso foi em julho do ano passado.
Então, assim, o que o Abel fez ontem foi falar mal de um gramado que o próprio Ceni já falou, mas é aquela coisa, só eu posso falar mal da minha casa, você não pode. Certo? Mas ele falou de novo que o gramado estava ruim. Não, né? E a pergunta, na verdade, eu vi a pergunta. A pergunta, eu acho até que foi do Nicoletti, acho que foi do Nicoletti. A pergunta é, o Abel falou sobre o gramado ao explicar a derrota. E aí, queria que você acha disso, tal. Então, dentro disso, dá a entender para ele que, assim, bom, o Abel falou, justificou, ele não justificou, mas também não... Tipo assim, ele usou como uma desculpa, assim, nas respostas do Abel. Não, para um jogo ruim do Palmeiras. Para um jogo ruim do Palmeiras. Enfim, conforme foi colocado para o Rogério, pareceu, talvez, para ele que, assim, a justificativa está sendo essa. E aí, o que ele não disse que o gramado estava bom. Ele fala, ele ainda tem uma aspa que ele fala que ficou feio a cor do gramado, porque... realmente pintaram o gramado, ele falou assim, cara, ficou feio isso, o gramado ruim realmente atrapalha, mas na minha visão atrapalha mais pro meu time, que o meu time joga mais com a bola no chão. Foi o que ele disse, né? E aí você mexe com o ego do treinador, né? Quando você fala, o seu time só joga com ligação direta. Você mexe com o ego do assim, cara, né? Seu time é só chutão pra frente. É verdade que o Bahia joga mais com bola no chão que o Palmeiras, mas não é verdade que o Palmeiras só joga com ligação direta, né? Como também não é verdade que o gramado tenha gerado a atuação abaixo do Palmeiras. Eu acho que, inclusive, quando eu acho que o Rogério finaliza falando assim, e vamos parar por aqui, vamos falar pra não diminuir, ele fala alguma coisa assim, pra não diminuir o resultado, alguma coisa assim. Pra não esconder. Pra não esconder, eu acho que assim, porque o Palmeiras não conseguiu jogar ontem muito pela forma como o Bahia se defendeu. A última vez que o Palmeiras ficou sem fazer o gol no Campeonato Brasileiro foi em 25 de maio, contra o Flamengo. 2-0 pro Flamengo. Então, assim, para o Palmeiras conseguir não fazer gol, e não foi uma atuação do Ronaldo, assim, fechar o gol. Não foi bem no jogo. Ele fez 2 mas não foi uma atuação que o Palmeiras estava... Muito pelo contrário. E o momento em que o Ronaldo mais aparece é numa ligação direta. No belíssimo gol lançamento, exato. É uma ligação direta. Não tem nenhum problema em fazer ligação direta, na minha opinião. Eu acho que o Ceni, ele, na resposta que ele deu, acho que foi isso, ele deu uma cutucada no Abel, como os amigos do fechamento ontem estavam destacando, ó, a ligação direta. Belíssimo lançamento. Belíssimo. Foi muito bem o Ronaldo e o Ademir melhor ainda para fazer o gol da vitória. Entortada, hein? Golaço. Senhora. Golaço. Foi um candidato golaço, a gol da rodada. Finalização de direita no ângulo. Absurdo. Golaço. Que é canhoto. Né? Golaço. E eu vi algumas pessoas criticando o Jefté, né, o lateral do Palmeiras. Primeiro que ele está correndo para trás, e isso sempre dificulta muito o bote do zagueiro. Segundo, que o normal ali é tirar o ângulo do chute e defender o pé bom do adversário. Ele defendeu, ele fez tudo isso. direitinho. É mérito do Ademir a jogada. Perfeito, é mérito do Ronaldo na reposição rápida e a execução perfeita. E depois é talento puro do Ademir para livrar a marcação e bater com o pé direito sem chance de defesa. Eu quero dizer o seguinte, como eu acho que futebol existe para divertir as pessoas, esse tipo de pitadinha, de uma cutucada aqui, outra ali, eu adoro, cara. Eu adoro. Eu também gosto. Pode não levar a gente a lugar nenhum. Inclusive, acho que ela escancara esse problema rudimentar que a gente tem no Brasil, que é gramado, é um absurdo. Eu não me conformo com isso, sério. Eu e muita gente. Conversava muito com o Luiz Castro, quando ele morava no Rio de Janeiro. Ele não conseguia entender. Ele falou assim, mas no Catar, região de deserto, a grama é um tapete. E aqui vocês não investimento, isso é investimento. Eu falava, cara, não precisa ir até o Catar, na Argentina, aqui do lado, os gramados são melhores do que aqui. Então, assim, não é nem uma questão financeira, porque o Corinthians, que é um clube com enormes problemas financeiros, tem o melhor gramado do Brasil. Não, mas também é uma questão financeira, porque você precisa fazer show para bancar o estádio. Mas é fundamentalmente de interesse, de vontade. Consciência de destinar o recurso. Claro, e de gestão, de você não permitir. Porque você hoje, as arenas... Qual é a grande diferença? Primeiro, eu converso muito com o pessoal do sintético e eles me garantem que 100% ou mais de 90% dos gramados da Premier League tem um pouco de sintético. Como o do Corinthians tem. Como o do Corinthians tem. Não, nenhum problema. Os gramados são híbridos. É isso. Você não pode ter mais do que 15%, 20% de Perfeito. sintético. O que eu acho que acontece é que, assim, primeiro que você tem que ter
as máquinas para recuperarem o gramado, e isso demanda um custo de investimento alto, e principalmente aqui no Brasil, diferente da Europa e de outros grandes centros, a gente não usa os nossos estádios só para a prática do futebol. A gente usa para show, para grandes eventos, e isso destrói o gramado. Perfeito. Então aí você não tem as melhores condições na hora de você ter um jogo do tamanho de um Palmeiras. E você tem um calendário de jogos também e isso tem a ver com a questão financeira. Completamente. Como é na Inglaterra, você tem que apontar, quando vai começar o campeonato, os seus 2 lugares onde você vai mandar jogo. E aí você não pode falar, pô, eu vou dar um show aqui, eu vou jogar, meu time é de Liverpool, eu vou jogar em Londres, excepcional. Não, você apontou 2 lugares onde você pode jogar até o fim. Você não pode fazer show aí em detrimento de jogo, você tem que fazer escolhas. Se esse é o caminho para o Brasil, eu acho que a gente precisa achar o nosso jeito de fazer as coisas. Mas, inegavelmente, não dá para você ter um campeonato brasileiro da Série A com gramados tão ruins, cara. Lógico. Não dá para ter. Tem que ter, assim, uma decisão que venha de cima, que você fale, não vai ter jogo aqui. Aqui não dá para ter jogo. Não dá para ter jogo. Quer fazer show aqui? Não vai ter jogo nesse gramado. Então, assim, você tem que ter um campo alternativo com um bom gramado quando você quiser fazer show no seu campo A. Isso aí afasta até as pessoas que querem ver o jogo. Por exemplo, alguém que não torça para Bahia e Palmeiras Claro. 4 horas da tarde. Pô, Claro. vou ver esse jogo. Aí o cara liga lá na televisão, pô, esse gramado aí pintado, Palmeiras de uniforme branco, o jogador caía no gramado, ficava todo marcado de tinta. Assim, é Feio. verdade que o gramado estava ruim, mas também, assim, não dá, eu não consigo negar aquilo que o Rogério falou. O Rogério não falou nenhuma mentira especificamente. Houve um exagero, o Palmeiras não joga só com ligação direta, o Palmeiras joga também com ligação direta, inclusive recentemente tem melhorado, né, o jogo com passe curto, preenchendo mais o meio do campo. Mas, enfim, uma pitada. E eu acho que assim, quis ontem... pegar no ego do Abel. Claro, e eu acho que mexer ontem... com o ego do Abel. E foi bem, né? Foi bem, cara. Foi engraçado, cara. Tudo certo. E assim, quem viu o jogo ontem, o Bahia em vários momentos saiu jogando. Sim, mesmo vários, com o gramado vários. ruim. Então, assim, E o se Palmeiras você falar tentou assim, jogar pelo curto. gramado não dá pra jogar curto. Não, o Bahia conseguiu sair jogando várias vezes, sair da marcação do Palmeiras e chegar ao ataque. Verdade. O Palmeiras perdeu o Lucas Evangelista no começo do jogo, no primeiro tempo. Porque lesionou, sentiu um estiramento na coxa. Ah, tem influência do gramado nesse estiramento? Eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Não sei se teve. O Palmeiras alega que sim, teve influência. Mas fato é que sem o Lucas Evangelista, dificultou a saída de bola do Palmeiras. E também, pela qualidade da marcação do Bahia, o Palmeiras ontem não se sentiu confortável no jogo. Não é à toa, gente, que assim, o Palmeiras tem 4 derrotas no campeonato. 2 foram pro Bahia. Não foi à toa. Eu acho muito interessante os duelos táticos que Rogério Ceni e Abel Ferreira têm. É muito interessante. Então, acho que teve mérito aí do Bahia de conseguir anular o ataque do Palmeiras. Deixa eu conversar com o personagem do jogo de ontem. Vem pra cá, diretor, por favor. Que tá ao vivo aqui com a gente. Só para finalizar a questão do gramado. O mais emocionante para mim, dos jogos que eu vi, foi Flamengo e Corinthians, pela virada. Mas, tecnicamente, eu achei esse o melhor jogo da rodada que eu vi. Dos 2 times jogando em alto nível, alto padrão. Foi bem equilibrado o jogo, né? Muito bem equilibrado. E aqui o cara que desequilibrou, o Ademir, que fez o belíssimo gol da vitória. Deixa eu dar parabéns ao Ademir pelo golaço e dar... Voltamos na TV, então. Galera do chat, deixem mais likes aí. Bora falar do Verdão agora? E se tem Verdão, tem Flávio Latifi, que já está aqui comigo. Tudo bem, Latifi? Seja bem-vindo mais uma vez, sempre, né? O de primeira. Bora falar desse Palmeiras, então. Acho que a gente já tem os melhores momentos da partida. E o assunto foi o gramado, a gente já vai entrar na questão do gramado já. Fato é que foi um jogo em que o Palmeiras não esteve bem, né? O meio de campo não funcionou. E o lado do Bahia, pelo contrário, o Bahia jogou bem. O Bahia que é criticado muitas vezes por não conseguir fazer gols, né? Por não conseguir atingir a meta do adversário. Ontem fez o seu gol e saiu vitorioso nesse jogo. Como é que tá o clima no Palmeiras hoje, depois dessa derrota, Latifi? Boa tarde, Lu, Mussete, PVC, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o resultado em si, não dá para falar que o Palmeiras aceitou normalmente, né? Teve o jogo, uma disputa, um jogo muito duro, né? Muito físico, muitos combates individuais. Mas o Palmeiras, ele não ficou tão chateado assim pelo resultado, né? Óbvio que a tabela, né, a rodada não ajuda, né? Porque o Flamengo vence o Corinthians fora de casa. Mas o Palmeiras vem de uma sequência muito forte, né? Teve o duelo decisivo contra o River. Então, perder para o Bahia não é uma tragédia. Mas
as questões fora do campo, né, e também o gramado, foram que incomodaram mais o Palmeiras, né? A aspa do Ceni ironizando o Abel, falando que o Palmeiras só joga com chutão para frente, então por isso que ele não podia reclamar do gramado. O próprio gramado em si irritou bastante o Palmeiras, porque além de atrapalhar o andamento do jogo, prejudicou 2 atletas do clube, né? O Evangelista saiu lesionado, o Piquerez também saiu lesionado. Então, esses elementos que fizeram parte do jogo incomodaram mais do que o resultado em si, porque perder do Bahia, esse Bahia, né, com investimento depois do Grupo City, é algo natural, e o que incomodou mais foram esses bastidores aí, principalmente a aspa do Ceni, né? O Anderson Barros deu uma declaração ao GE depois, na manhã de hoje, na tarde de hoje, dizendo que faltou ética ao Rogério ao falar do estilo de jogo do Palmeiras e do time do Abel Ferreira. Gerou polêmica essa declaração, a gente vai ouvir já, mas quero ouvir Mussete sobre a partida. Mussete, a gente estava falando aqui, né, nesses dias da semana passada, que o Palmeiras era a melhor banda de todos os tempos da última semana, né? Como que a cada semana, todo mundo é uma forma de generalizar, claro, mas como costuma-se ter opiniões muito definitivas sobre o time. Agora o Palmeiras vai ser campeão de tudo, agora o Palmeiras chegou e o Flamengo está abaixo. Aí passa uma semana, o Flamengo vence, o Palmeiras perde, e essa análise ela se inverte, né? Como que você vê esse Palmeiras que estava numa semana realmente gigante, né, voando muito, e ontem esteve abaixo? O que aconteceu? Cabe críticas também ao Abel Ferreira pelas mudanças que fez, quando ele perde jogadores, né, quando ele perde Piquerez e Lucas Evangelista também? Ou foi um dia em que as coisas não deram certo, além, claro, do mérito do adversário? Eu ia por esse caminho do mérito do adversário, Lu. Eu tenho ouvido cada vez mais nas apurações, conversando com dirigente, jogador, sobre a tal mobilização e como é difícil que o time se mobilize novamente e tenha a mesma intensidade e mesma concentração entre um jogo e outro, e nesse caso do Palmeiras, entre uma competição e outra, uma decisão gigantesca e outra partida. Não que o jogo do Bahia não fosse uma decisão, uma partida importantíssima, é só ver a distância que o Flamengo abriu, como a rodada foi perfeita para o grande rival na busca por mais um título brasileiro. Mas acho que a gente precisa dar os méritos ao Bahia. O Palmeiras foi escalado com um time muito bom, mas o Bahia conseguiu anular as principais características do Palmeiras. O primeiro tempo foi muito insosso, assim, teve pouca coisa. O jogo foi esquentando no segundo tempo. E aí, com o jogo aéreo que o Rogério Ceni contestou, né, com a bola longa, o Ronaldo, que é muito criticado do Bahia, deu um excelente lançamento para o Ademir. E o Ademir teve um lance de gênio, assim, uma jogadaça, drible e chute perfeitos para o Bahia conseguir essa vitória. Eu tenho minhas dúvidas se a vitória é justa, eu acho que o empate caberia um pouco mais pelo que foi a partida, mas dá para entender, dá para justificar esse resultado do Bahia. Eu acho que é mais mérito do que demérito do Palmeiras. Mas sim, acho que cabe uma pequena reflexão, entender, corrigir. Eu acho que é natural no Campeonato Brasileiro, assim como o Flamengo, se não fosse o Roberto, poderia ter perdido para o Corinthians na Neoquímica Arena. PVC. Eu acho que a vitória é justa por um lance espetacular. Jogar igual, mas o lance é espetacular. O Ademir é canhoto, fez um gol de pé direito extraordinário. O Jeff tem uma contribuição ali também, né? Eu acho que tem uma contribuição, mas não dá para botar na conta dele, porque o Ademir é muito rápido. O Jeff está chegando agora, ele está aprendendo a jogar contra o Ademir. Até o Abel falou, né? Ele é canhoto e bateu de pé esquerdo, mas não, ele bateu de pé direito. Ele usou o pé direito, que não é o pé. Ele joga com os dois, mas não é o pé predominante. E fez um golaço. O Everton, para mim, não tem culpa. O Jeff tem alguma culpa, mas assim, a velocidade do Ademir, fumacinha, ele não chama fumacinha por acaso. O apelido dele não é fumacinha por acaso. Ele botou uma fumaça desgraçada no jogo. E é curioso você saber que o Ademir estava voltando no jogo de ontem. E um ponto do Bahia, do que o Bahia perdeu nos últimos tempos, porque o Bahia teve muita gente machucada. Muita gente machucada. Isso é o que atenua muito a crise que não existe no Bahia, porque o Bahia compreende por que parou de ganhar pontos, de somar pontos. Porque perdeu o Caio Alexandre, que é fundamental, porque perdeu o David Duarte, porque perdeu por muito tempo o Gabriel Xavier, porque perdeu o Lúcio Rodrigues foi embora,
O Eric Pulga, né? O Eric Pulga está machucado, o Jean Lucas ontem estava suspenso, o Eric, que se adaptou à lateral, está fora do time faz tempo. Então tem muita gente machucada. Só que a parte tem a discussão do gramado. Não preciso dizer que o gramado natural é melhor, mas o Rogério tem algumas contradições em relação ao que ele falou ontem e o que falou no passado. E a gente vai ver. Mas antes, para criar aquele suspense, a gente vai para mais um break. Mas a gente continua aqui no YouTube falando com vocês. Bora lá, e aí na volta a gente vai falar tudo sobre o gramado, né? A gente vai ouvir o Abel, vai ouvir o Rogério, vai ouvir uma declaração antiga do Rogério também sobre o gramado. Não tão antiga assim. Não tão antiga assim, deu uma mudada de opinião ali. E Latif vai trazer atualizações pra gente sobre os jogadores que se machucaram e sobre Anderson Barros também, né? Como é que ele viu essa polêmica toda. Latif, vamos de informação primeiro, porque a torcida ficou chateada, assim, preocupada, né, com os dois jogadores que saíram ainda no primeiro tempo. Como é que está Lucas Evangelista, que teve um problema na coxa, e o Piquerez, que teve um problema no joelho, né? Tem alguma atualização desses dois atletas? Tem sim. O Palmeiras treinou hoje às 11 da manhã e aí os jogadores, quem foi titular fez recovery, né? E o Piquerez, ele sofreu um trauma no joelho direito. Ele hoje de manhã postou uma foto no Instagram tranquilizando, disse que estava bem. E o Palmeiras diz nos exames que não tem nenhuma lesão detectada. Então, aí a foto do Piquerez que ele postou mais cedo. Vai jogar o clássico contra o São Paulo, por exemplo. Muito provavelmente ele será poupado, né, no jogo contra o Vasco e deve ser utilizado no jogo contra o Morumbi. O Jefté vai marcar o Ryan. Pois é. Isso é um problema, porque o Ryan está em grande fase. E a questão do Evangelista é uma situação mais complicada. O Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, só que o que preocupa é que o Palmeiras não descartou uma intervenção cirúrgica, então pode ser que o Lucas, que foi titular absoluto, né, desde a saída do Richard Rios, tenha uma cirurgia. Não é muscular? É muscular, mas ontem, depois do jogo, ele não conseguia nem andar. Ele até conversa com os médicos e diz que estava sentindo muita dor, não conseguiu ficar em pé. Então, causou essa estranheza mesmo por ser muscular, mas parece que é algo mais grave. E só para finalizar esse DM do Palmeiras, o Kelvin, né? O Kelvin, lateral direito, foi preservado do jogo de ontem. Ele não viajou com o grupo. E hoje ele ficou na parte interna também, fazendo tratamento. Então, o Palmeiras aí com alguns desfalques, e o Jefté deve ser titular contra o Vasco na lateral esquerda, e fica a grande questão aí no meio campo, né, porque a gente viu muito o André sendo utilizado como esse meia. Ontem, quando o Evangelista sai, o Abel mantém o Andrés como meio ofensivo e coloca o Aníbal, e aí agora ele tem esse desfalque no meio campo, e fica meio indeciso para ver quem assume essa vaga, se vai ser o Andrés. Ontem ele escolheu o Aníbal, muita gente não gostou, né, porque o Palmeiras ficou com dois volantes de mais contenção no meio campo. E acho que o Andrés poderia ter feito essa função. Exato. Né? Mas isso é importante a gente ponderar só um detalhe. A gente imaginou o Andréas como segundo volante, eu imaginei o Andréas como segundo volante quando ele chegou. Como um 8, né? Mas ele não jogou nessa posição nenhuma vez com o Abel. Até para aproveitar isso que você falou, PVC, ontem perguntaram ao Abel na coletiva, né, por que o Andréas não foi utilizado nesse setor. E ele disse, o Andrés não treinou nenhuma vez comigo nessa função. Então, e o Andrés foi muito bem no começo, né? Ele já estreia contra o River dando assistência, aí depois entra contra o Fortaleza, vai muito bem também. E aí ele tem sido utilizado mais como meio ofensivo e não como esse camisa 8. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!